muito mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus feito grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche os céus, grande amor, amor que abranja todo mundo e atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, do valor imenso e inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus, grande amor, amor de Deus. Bom dia, paz do Senhor. Estamos no dia 2 de janeiro de 2022. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. Enquanto alguns irmãos ainda chegam, vamos continuar ouvindo mais um dos hinos do Cancioneiro das Assembleias de Deus. Hino de número 326 da harpa cristã. Meu Jesus, quando lutas no caminho encontrar a tua mão divina vem me ajudar. Não temerei, amparado por ti mesmo, meu Jesus. São
esse trimestre iremos aprender um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Nós usamos a revista da editora Betel e o tema desse trimestre vai ser o livro de Ezequiel. O profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Você que já pegou a sua revista na Escola Bíblica Dominical desse trimestre, o Edmar já pegou a sua revista, Edmar, você está aí, estou te vendo aqui, glória a Deus. Pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e vamos meditar na Palavra de Deus. Você sabia que no livro de Ezequiel nós temos parábolas também? Nós temos ministração, vamos aprender sobre ministrações onde já existia falsos profetas, falsos pastores na época. Vamos ver as visões do afastamento do povo de Deus e visões de restauração para este povo. As consequências do pecado. O plano divino de Deus sempre prevalece. O nosso tema da aula de hoje, a chamada do profeta Ezequiel, está no livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 1, 2, 3, 4 e 5. Abra sua Bíblia. Diz o texto assim: Disse-lhe e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi que me falava, o que me falava contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro. Não, eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são da casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Interessante que o primeiro texto diz assim, filho do homem. E é isso que eu quero começar contigo este trimestre. Irmão, coloque-se de pé e ouça a palavra de Deus. Ouça Deus falando contigo. Lembra-se daquele hino maravilhoso que diz, fala comigo, Senhor, fala comigo. Fala Deus, Fala Deus. toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegra tendo ao teu mandar. Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar? Almas que ao mundo vão chorando, sem a salvação participar. Fala Deus,
Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegra, atente ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Cante comigo. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra, atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, Sem ter esperança, vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. Com Jesus o saudará bem-vindo. esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra, atento ao teu mandar. Aleluia. A nossa primeira leitura hoje diz assim: Filho do homem, fique em pé e eu vou falar com você. Ele está falando com quem? Ele está falando com Ezequiel. E ele diz assim: Ezequiel, fica de pé que eu vou falar com você. O contexto histórico deste momento, desta palavra, você encontra no próprio livro de Ezequiel, no próprio capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hoje, especialmente o capítulo 2. O que significa Ezequiel? Ezequiel significa Deus forte, Deus é forte, Deus fortalece. E quando você lê o capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra de Deus: Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados. Eu quem? Ezequiel. Continuando, junto ao rio Quebar. Onde era o rio Quebar? Lá na Babilônia, não era na sua casa, não. De onde ele era a sua terra natal. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, veio a palavra do Senhor ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Então, ele era filho de Buzi, era um sacerdote também. Ezequiel foi levado preso, cativo, quando os babilônicos dominaram Israel no ano de 597. E ele começou a profetizar, profetizou cerca de 22 anos, por cerca de 22 anos, do ano de 593 a 571 antes de Cristo. Ezequiel iniciou a profetizar então, quando veio a palavra do Senhor a ele, não a palavra dele, palavra de Deus à vida dele. E a mensagem principal do livro de Ezequiel
é muito simples. Ele fala sobre os pecados do povo, sobre deixar o pecado, sobre Deus deixar este povo retornar, e devido aos pecados desse povo, Deus permitiu que eles fossem levados presos, cativos, mas Deus traz uma mensagem de esperança e de restauração. É o ponto principal do livro, esperança e restauração àquele povo, e hoje a nós também, uma mensagem de esperança, de restauração às nossas vidas. Iniciamos o ano de 2022, gente triste, gente não conseguindo enxergar uma perspectiva de vida, mas Deus diz, olha, eu tenho uma perspectiva de vida a vocês. E Ezequiel também, ele era contemporâneo de Daniel e de Jeremias. Ele estava então longe da sua terra natal. Ezequiel vivia numa outra cultura. Ezequiel vivia ali como um presidiário sob pressão. Aquela alimentação que ele tinha antigamente não era mais aquela alimentação, era o que vinha. Sabe, a gente fica feliz de sentar numa mesa, comer alguma coisa gostosa, mas quando você está preso lá, vem a quentinha e você come ou come, não tem outra solução. Mas Ezequiel também sonhava em retornar à sua terra natal. Sonhava em retornar, sim. Vejam, ele tinha isso em mente. Quantas pessoas sonham com uma melhora, com uma restauração da sua vida? E os nossos sonhos, meus irmãos, estão relacionados com a nossa chamada. A nossa chamada traz sonhos aos nossos corações. Um dos que estão na igreja nos ouvindo hoje sonha com missões, outro sonha em ser um grande pregador da palavra de Deus, outro sonha em ser um grande professor, outro sonha em ser um grande empresário. O seu sonho depende do seu relacionamento com Deus, e ele traz ao seu coração o seu desejo. Todo mundo que vive fora da sua pátria, que vive fora da sua pátria natal, sonha um dia em voltar para a sua cidade. E com Ezequiel era igual. Ele também sonhava em retornar à sua pátria natal. O Salmo 137 é interessante. É o salmo dos exilados, dos escravos, dos presos. Olha o que diz o Salmo 137. Primeiro verso. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Lá no rio Quebar. Choravam saudades de um retorno. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. E os nossos opressores exigiam de nós canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como é que eles iam cantar? Eles estavam presos lá. Verso 4. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti? Ou seja, os sonhos no verso 30, no Salmo 137, quando você lê, você começa a notar o que significa sonhar em retornar à sua terra natal. Salmo 126, verso 1 e 2, diz assim, você está com a Bíblia aberta, né? Abra a Bíblia, pega lá e me acompanha. Me acompanha, Salmo 126. Olha o que diz a palavra. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de risos e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia,
o Senhor fez grandiosas coisas por este povo. Sabe, Ezequiel não era diferente. Ele sonhava também em retornar. Mas Deus começa fazendo, neste texto que nós lemos, algumas exigências a Daniel. Ou a Ezequiel. Daniel. É Ezequiel. Ele começa dizendo assim: Ezequiel, sai dessa acomodação. Levante-se do seu estado de caído, de deprimido. É uma ideia assim no Novo Testamento. Nasça de novo, lembra-se? Ponte em pé, Ezequiel. Olha a primeira exigência de Deus. Coloque-se em pé. Sabe? Coloque-se de pé que eu vou falar contigo. Nós estamos iniciando mais um ano. Vamos começar uma vida nova. Coloque-se em pé. Vamos trabalhar. Ezequiel precisava ter uma posição especial perante Deus. Um contato íntegro com Deus. Para o Espírito de Deus se apossar de Ezequiel. Você precisa de um contato com Deus. Você precisa sair desta sua acomodação. E com este contato com Deus, diz o verso 2: então entrou em mim o Espírito. Hoje, entra em ti o Espírito Santo nesta manhã. Quando ele falava comigo e me pôs em pé, ouvi o que ele falava. Olha que interessante esse verso. Quem colocou Ezequiel em pé foi o Espírito Santo. Amado, de ti você não tem nada, mas a graça de Deus em sua vida coloca você de pé para que você possa ouvir a palavra de Deus, porque Ele vai falar contigo. E quando ele se coloca de pé, ele ouve o que o Espírito Santo diz a ele. Quem colocou? O Espírito Santo. Primeiro Deus diz: fica de pé, vou falar contigo. Sabe quando você não consegue, mas o Espírito de Deus entra no seu coração e ele vê a integridade da sua vida e ele é que te coloca de pé. E quando o Espírito Santo coloca de pé, depois de Ezequiel assumir a chamada, era preciso Ezequiel falar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir Ezequiel. Tem pessoas que não querem ouvir, tem pessoas que não querem entender. Sabe aquelas pessoas que vão na igreja, conhecem Deus, sabe quem é Deus, sabe o que Deus pode fazer, mas não quer ouvir? Assim estava aquele povo. Aquele povo já sabia. Ezequiel, depois de falar, Ezequiel, tu deve destacar o local que vive, e aí neste local que vive tem um profeta. Temos um profeta de Deus. Como que é? Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta, diz a palavra. É o texto que nós lemos. Ezequiel assumiu, destaca, fale Ezequiel, destaque quem são eles. E Ezequiel recebe a chamada. Aquela chamada impregna no coração dele. Precisa saber que você vai ter conspirações, dificuldades, problemas, pessoas que não querem ouvir a verdade, que não querem se atentar para a verdade. E diz a palavra de Deus, Ezequiel 2:6. E você, filho do homem, não tenha medo. Não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo. Você está lendo aí na Bíblia? Olha o que diz. Não tenha medo, ainda que o cerquem os espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem. Nem fique apavorado, Ezequiel, ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Ezequiel, não se preocupa.
Ezequiel, Deus nunca esquece do seu povo. E ele diz a você, amado, eu nunca esqueço do meu povo, daqueles que são fiéis a mim, devido ao pecado de Jerusalém. Deus ordenou, Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída. Quais eram os pecados, pastor? A idolatria, apostasia, mistura com outros povos, falsos pastores, falsos profetas. Mas havia esperança. Mas para aquele povo eles tinham uma esperança, e o Senhor nunca se esqueceu daqueles que são fiéis a Ele, que lhe procuram obedecer. Ainda há uma esperança para ti, amado. Independente de onde você está, como você está, a graça de Deus é sobre a sua vida. Todo cristão, meu amado, não tem jeito. Todo cristão está envolvido numa batalha. Pensar de outra forma é uma confissão de redenção, de rendição. Todos nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Lutamos dia após dia para vencermos Satanás. E Satanás sabe disto. E ele vem tentar nos destruir dia após dia. E quando nós não vencemos, ele nos vence. Por isso, você não pode deixar Satanás te vencer. E como é que eu vou vencer? Você vai vencer com Jesus Cristo em sua vida, hoje. Ao receber a chamada divina, o profeta Ezequiel, que estava longe da sua terra natal, lá entre os cativos na Babilônia, ali, uma prova de que Deus nunca esquece daqueles que fielmente lhe procuram obedecer. Não importa onde você está, como está acontecendo, Deus tem vitórias já vencidas na cruz do Calvário para a sua vida. E qual era a incumbência do profeta Ezequiel? Bom, o profeta Ezequiel tinha missões a executar. Uma das missões era conscientizar o povo porque eles estavam cativos. Qual a razão do cativeiro? Sabe que quando você começa a esquecer até por que você está preso? Segundo, explicar a queda de Jerusalém. Por que Jerusalém teve a queda? Promover a volta do povo exilado a Deus primeiro. Quando nós conseguimos promover a sua volta ao Espírito Santo atuando na sua vida, a sua volta a Deus, ainda existe uma esperança. E Ezequiel dizia assim: voltem a Deus. Vamos construir uma esperança em Deus. Deus quer nos restaurar, irá nos refazer diariamente. E a responsabilidade, Ezequiel leva aqui a este povo, que a responsabilidade é individual, é pessoal perante Deus. Não é de uma igreja, de um grupo, mas é de uma pessoa, é sua responsabilidade, é uma responsabilidade individual. E interessante, Ezequiel, eu uso quem eu quero, aonde eu quero e na hora que eu quero. Ezequiel, 2 Coríntios 3,15, abra lá. A nossa capacidade vem de Deus, diz a palavra. Toda a capacidade do ser humano, Deus usa Ezequiel como um sacerdote e pastor, unindo e orientando o povo. É Deus usando. Toda a capacidade espiritual a Ezequiel vem de Deus. Deus, em sua soberania, levanta homens e mulheres, pessoas que proclamem a sua mensagem onde precisa ser ministrada. E na hora que ele diz que ele quer usar, não é na hora que eu quero. Tem um texto bem conhecido na palavra de Deus,
A mãe de Jesus chega para ele e fala: Jesus, acabou o vinho, nós estamos na festa de Natal aqui, acabou o vinho. E João 2,4, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tem outro texto que vão convidar Jesus, vão convocá-lo para ir até a casa do amigo que estava muito doente, o amigo Lázaro. E ele demora 2 dias ainda no lugar em que ele estava. Demorou para chegar a Lázaro, a casa de Lázaro. O meu tempo é um. O tempo de Deus é outro na minha vida. O meu tempo é um. O tempo de Deus é um tempo diferenciado. E a missão do profeta, dada por Deus, nos mostra que o Senhor usa quem Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer, na hora que Ele quer. Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, dos nossos olhos, é isso que nós enxergamos. O Senhor, porém, olha o coração e olhou o coração de Ezequiel e foi lá no coração de Ezequiel e colocou o Espírito Santo, o colocou de pé. Quem o colocou de pé foi o Espírito Santo de Deus. Quem me coloca de pé nesta manhã, amado, para você iniciar este ano, não é eu, não é o João, ou o José, ou o pastor A, ou o pastor B, mas é a graça de Deus na sua vida, através do Espírito Santo. É Ele que te mostra. E o profeta, ele tinha uma vocação visionária. Ele enxergava essa palavra ao povo. Ezequiel 1:1 diz assim: e aconteceu no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Ou seja, ele tinha convicção que aquela era uma visão, aquele era um direcionamento de Deus àquele povo. E Deus dá 3 visões a Ezequiel. E ele diz assim: olha, Ezequiel, eu vou lhe mostrar, vou lhe dar 3 visões. Visão de um rolo de um livro, visão dos querubins e a visão de juízo e restauração. A visão do rolo do livro é interessante e eu gostaria de destacar que aqui Deus diz a ele: olha, nesta visão ele vê lamentações, tristeza. Esses 2 tópicos dominou esta mensagem. Esta visão era contra idolatria, adultério e apostasia. Mas uma das coisas interessantes que nós lemos a palavra, Ezequiel 3, do 1 ao 4, Ezequiel recebe a mensagem de Deus, ele come aquela mensagem, diz a palavra, você vai ler aí. Receba essa mensagem. Olha o que diz a palavra. Depois disse-me: filho do homem, come o que achares. Come este rolo. Depois que você comeu, vai, fala. A casa de Israel então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Você lembra quando você faz aquele curso de vendas, de autoajuda aí por fora, e as pessoas dizem assim: você quer vender esse produto? Você diz: oxa, claro que eu quero, eu estou aqui para me aprender a vender o produto, a comercializar. Diz: tá bom, primeiro você tem que comprar uma peça aqui para você. O que é isto? Quando aquilo entra no seu coração, o seu coração aceita aquilo. Você consegue transmitir com qualidade. E aqui Ezequiel, Deus diz a Ezequiel, alimenta-se dessa palavra. Entenda esta palavra. Primeiro, receba você.
e depois ministre ao povo esta palavra. Então, uma das lições importantes aqui nessa visão é: você tem que receber no seu coração esta palavra. E a missão de Ezequiel era expor a razão do cativeiro, predizer a queda de Jerusalém, levar o povo exilado de volta a Deus, não é lá a casa, lá a terra natal, não, é a Deus primeiro, levando o povo a restaurar-se com Deus, porque os seus pecados vão ser cobertos. Hoje os seus pecados serão perdoados. Você vai trazer esperança ao povo mediante a promessa de restauração que Deus dá a este povo. As pessoas veem a mensagem, amado, que você está vivendo, e assim eles vão ser alcançados. E Ezequiel, então, ele fala: oxa, pera um pouquinho. As pessoas olham para ti e vê o que você está vivendo. Olha para Ezequiel e fala: poxa, Ezequiel comeu essa mensagem, ele sabe o que ele está falando. Depois, a visão dos querubins. Os querubins são os seres angelicais, associados à manifestação de santidade de Deus, da glória de Deus. E estes têm acesso direto ao Pai. E os querubins vêm, conversam com Moisés, com Ezequiel. 1:28. A glória do Senhor. E eu vendo isto cair sobre o meu rosto, eu ouvi a voz de quem falava. É interessante que no capítulo 1 de Ezequiel você vê a descrição desses seres angelicais, a descrição detalhada. Nós não temos tempo para trazer isso a você. Mas a hora aqui mostra que Ezequiel recebeu diretamente de Deus, através dos seus mensageiros, a ministração que ele deveria trazer àquele povo para restaurá-los. E depois, olha, após a visão dos querubins, Ezequiel recebe a revelação acerca dos juízos de Deus. Uma mensagem de restauração. E ele diz assim: olha, povo, Ezequiel 11:17 ao 20. Eu quero que você abra lá. Livro de Ezequiel, capítulo 11, verso 17. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados. Ou seja, eu estou restaurando você esta manhã. E vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as coisas detestáveis e todas as suas abominações. Deus restaura primeiro o seu coração. Pois ele diz: vai, retira todas essas coisas, essas imperfeições. E era o que ele dizia a este povo. E no verso 19: e lhes darei um só coração. Deus não quer dois corações na minha vida. E ele continua: e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Lembra-se quando eu disse: põe de pé? E a gente disse assim: olha, aqui dá até uma ideia de uma restauração, de um novo homem, de um novo nascimento. E um espírito novo, porém, dentro deles, diz a palavra. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Para quê? Para que vocês consigam andar nos meus estatutos. Esse é o verso 20. E guardem os meus juízos e os cumpram. E eles serão
me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Deus dizendo, olha, eu quero restaurá-los. Eu quero lhe dar nova vida. Eu quero que você tenha um novo nascimento em Cristo Jesus. Trazendo para nós no dia de hoje, naquele momento ele disse a Ezequiel, coloca-se de pé, Ezequiel, mas não estou nem aguentando. Coloca de pé para mim falar com você. Ezequiel mesmo, ora a Deus, seu coração íntegro. O Espírito de Deus entra dentro do coração de Ezequiel e vê que a integridade estava ali. E o próprio Espírito de Deus coloca Ezequiel de pé. Amado, nesta manhã, eu queria que o próprio Espírito Santo entrasse no seu coração e restaurasse a sua vida. É Ele que vai te colocar de pé. Não é o pastor A, pastor B, pastor C, a palavra isso, aquilo, mas é o Espírito Santo de Deus restaurando a sua vida. E o Espírito Santo entra na vida de Ezequiel, coloca ele de pé, mostra visões. E Ezequiel, ele dá coragem e diz, olha, você vai ter obstáculos, você vai ter pessoas que não vão te entender. Mas como ele disse a Paulo, a minha graça te basta, Paulo. E a experiência visionária era uma marca natural, reconhecida e reconhecida deste profeta Ezequiel. A palavra de Deus, ela vinha e se impregnava no coração dele, dentro do seu ser, e ele tinha visões, sonhos, a visão do rolo, onde mostrava que a palavra tinha que impregnar no coração, a visão dos querubins mostrando a santidade, a glória de Deus, mostrando quem é que trouxe a ele aquela palavra, e a visão de restauração que Deus traz para nós nesta manhã. Ele diz, Mário, eu quero te restaurar dia após dia. E os exilados na Babilônia, meu irmão, ouviram, tomaram conhecimento da verdade através da palavra do profeta Ezequiel. Ele não deixou o povo sem explicações, nem sem uma direção divina. A fidelidade de Deus não deixa o juízo acontecer sem primeiro dar uma oportunidade de arrependimento ao seu povo. O juízo de Deus, a sua fidelidade é tão grande para conosco, Ele não deixa de te dar uma oportunidade de arrependimento esta manhã, de você iniciar um novo ano, um novo ciclo de vida, reestruturado, remodelado, aonde? Na palavra de Deus. Sabe, existe um hino, e eu queria que você, para terminarmos, cantasse esse hino, orando comigo. Ore este hino comigo. Está nos assistindo ali, estou vendo aqui, meu amigo Severo, lá do Jardim Ângela, obrigado. Minha sogra Ávia, muito obrigado. O Edmar, eu já vi ele. Pedrinho, obrigado, Pedrinho. Pastor Pedro Marques, muito obrigado. Tem tanta gente que eu não consigo ver direito. Tanta gente nos assistindo hoje, nesta manhã. Quantas pessoas estão aqui conosco nesta manhã. Eu queria que você orasse comigo desta maneira. Ore. Dizendo assim, entra no meu coração, Jesus. Vem visita tua
sem tua graça, ela murcha, ficarei sem vigor. Vivifica, dá vida à sua igreja hoje, Senhor. Nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Senhor, traz vida à tua igreja hoje. Traz vida a esses corações hoje, Pai. Vem visitar cada coração. E que a nossa escola bíblica dominical neste ano possa ser um momento de alegria e satisfação na tua presença, Pai. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Aleluia. Senhor, obrigado, Senhor, por reestruturar-nos, visitar o nosso coração. Obrigado, Pai. Te louvo a Deus por todos esses que estão nos ouvindo nesta manhã e esses que ainda vão nos ouvir durante esse dia. Revigora, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Te louvo, Pai. Amém. Continue louvando a Deus. Peça a vida a Deus. Aleluia. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo, pastor Aloysio, pastor Obed, pastor Isaías. Obrigado. Que Deus possa abençoá-los grandemente. E que vocês tenham uma semana de paz, de alegria, na presença de Deus. Peça vida nova a Deus neste ano. Diga, Senhor, vivifica a minha vida, Senhor. Vivifica a minha alma, Senhor. Para que eu possa ser como Ezequiel. Ezequiel não conseguia nem ficar de pé, Senhor. Mas a tua graça me coloca de pé nesta manhã. E eu vou viver feliz em ti. A paz do Senhor a todos. Aleluia. Pastor Zé Maria, pastora Filomena, Diomar, aleluia, glórias a Deus. Que Deus possa nos abençoar grandemente
e que você tenha uma semana, um mês, um ano vivificado na presença do Pai. Que Deus te abençoe. O amor de Deus Pai, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. E um abração no coração do pastor Genis, que está aqui também nos vendo. Obrigado, pastor Genis, pastor Marlene. Graças a Deus pela vida de vocês. Amém.